Olá, bem-vindos ao canal Enfermagem de Valor. Eu sou a doutora Janaína E eu sou a Rose. e juntas nós vamos ensinar como profissionais da enfermagem podem manter e até aumentar os seus ganhos trabalhando no setor da endoscopia, que executa atividades em horário comercial, te dando mais tempo de qualidade com a sua família e oportunidades nesse mundo maravilhoso que é o mundo da endoscopia. Hoje nós vamos trazer um pouco sobre o que é um setor de endoscopia e, a partir disso, vamos mostrar para vocês quais são os exames que realizamos aqui e, principalmente, qual é a estrutura básica necessária para executar os exames e qual é a função que o técnico de enfermagem vai executar aqui no setor de exames. Então, vamos apresentar um pouquinho para vocês o que são os exames endoscópicos. Esses exames são utilizados para fazer investigações do trato digestivo, através de orifícios naturais. Por exemplo, podemos estudar o estômago entrando com o aparelho pela boca. Podemos estudar a via digestiva biliar através da duodenoscopia, onde também entramos com o aparelho pela boca, chegando até a via biliar. Podemos estudar o intestino grosso através de um aparelho que entra pelo ânus. Então, esses exames eles ajudam a investigar doenças do trato digestivo, como cânceres, sangramentos digestivos, diarreias crônicas, doenças crônicas como a doença celíaca, úlceras, gastrites, e são exames muito importantes na prática e na investigação clínica do dia a dia. Vou apresentar para vocês o primeiro, que é a endoscopia digestiva alta. Esse exame estuda o esôfago, o estômago e o duodeno, que é o comecinho do intestino fino. Esse exame é realizado com o aparelho de gastroscopia. Esse aparelho flexível, né? E essa aqui é uma ponta protetora, porque na ponta desse aparelho nós temos uma câmera muito sensível, então tem que cuidar para não ter pequenos traumas, pequenas batidas, porque pode quebrar a câmera, né? E esse exame é feito através da boca, descendo pelo trato digestivo, estudando todo o estômago. Vamos mostrar um vídeo para vocês, né? Então, esse exame, ele é um exame que é possível ser diagnóstico, porque eu consigo entrar e olhar o que está acontecendo dentro da cavidade gástrica, e também ele é possível ser terapêutico. Por exemplo, se eu encontrar uma úlcera, um tumor, eu posso fazer biópsias dessa lesão, inclusive até posso fazer ressecções de pequenas lesões, retirar esses tumores em algumas situações ou pólipos. Bom, esse aparelho ele é mais curto, ele é curtinho e fino, tem em torno de 0,9 centímetros de diâmetro. Já o aparelho de colonoscopia, que é o aparelho usado para investigar o intestino, ele é um cabo um pouco mais longo, né? E o diâmetro um pouquinho maior, ele tem em torno de 1,2 centímetros de diâmetro, né? E esse exame, esse aparelho, nós usamos para fazer o estudo do intestino grosso. Às vezes os pacientes perguntam se é feito o estudo do estômago e do intestino grosso com o mesmo aparelho? Não. Nós temos o gastroscópio e nós temos o colonoscópio. Nós vamos estar demonstrando em exames para vocês verem como é que a gente executa esses exames. Nosso enfoque vai ser principalmente na endoscopia e na colonoscopia, que respondem por 90% da prática dos setores de endoscopia. Agora que nós tivemos esse breve ensaio sobre o que são os exames, nós vamos apresentar para vocês a estrutura necessária para executar os exames de endoscopia. Os exames de endoscopia, eles exigem alguns setores. O primeiro deles é a sala de exames, a sala de processamento de aparelhos, a recuperação anestésica, uma sala de laudos. Então, nós estamos aqui na sala de exames e nós vamos apresentar para vocês quais são os elementos básicos obrigatórios para executar esses exames. O primeiro deles é entender que o paciente que vai realizar um exame de endoscopia ou colonoscopia, ele vai realizar um exame sobre o uso de sedativos. Para que o médico anestesista, o médico que vai fazer a sedação desse paciente, tenha segurança no seu procedimento, ele precisa de alguns suportes básicos de vida,
E quais são esses suportes que devem ter aqui? Então, doutora, a gente vai precisar de um carro de emergência, uma maca, onde a gente vai posicionar o paciente. A gente vai precisar de uma rede de O2, oxigênio, ar comprimido, vácuo e monitor cardíaco. Certo? E oximetria, né? Por que que é importante esses itens? Por que eles são itens obrigatórios? Porque caso durante a sedação o paciente tenha alguma necessidade de suporte ventilatório, de até numa eventual reação alérgica grave a algum anestésico, o paciente possa receber suporte necessário a suporte de vida, né? Bom, e fora isso, além dessa estrutura básica ao paciente, nós precisamos ter também uma estrutura para a execução dos exames. Eu mostrei para vocês que o aparelho de endoscopia, de gastroscopia, ele é esse aparelho aqui flexível, né? E ele é montado nessa estrutura aqui. O que é isso aqui, Rose? Doutora, Onde eu estou colocando o meu aparelho de endoscopia? Estou montando ele aqui. O que é isso aqui? isso aqui é uma torre composta por uma processadora. Isso, a processadora, ela é o que vai gerar as imagens produzidas pelo aparelho de gastroscopia, tá? Ou de colonoscopia. Ela vai gerar as imagens que vão para o setor de laudos, para que a gente possa depois confeccionar os laudos e ter as fotos dos achados endoscópicos necessários, né? O que mais que a gente precisa ter para poder executar? Além de tudo isso, a gente vai precisar de mais um eletrocautério. E o eletrocautério, qual é a função dele? Ele nos auxilia nos exames endoscópicos terapêuticos, quando nós precisamos fazer algum procedimento, por exemplo, retirar um pólipo, cauterizar algum sangramento, né? Porque é um mecanismo de eletrocautério que ajuda a reduzir o risco de sangramento das lesões durante esses procedimentos. E o que mais que é necessário? Mais o nosso aspirador. O aspirador. Por quê? Porque durante o exame de endoscopia, o cólon geralmente precisa ser aspirado, porque tem o líquido do preparo intestinal, do estômago precisa também ser aspirado, porque tem saliva, tem conteúdo gástrico, e a gente precisa que toda essa cavidade a ser estudada esteja bem limpa para que ela possa ser avaliada na sua integridade da mucosa, né? Então, ter um sistema de vácuo potente, né, de aspiração é muito importante também no setor de endoscopia. Muito bem. E o que mais precisamos? Bom, vocês estão observando que além da estrutura da processadora, do eletrocautério, do vácuo, nós temos algumas telas aqui. Para que elas servem? Então, primeiro delas, nós temos aqui um pequeno computador, está meio escondidinho, mas acho que dá para vocês verem, é onde esses exames serão agendados, né? E esses exames são controlados através do computador. Então, vou selecionar para iniciar o exame aqui na tela do computador. Quando eu selecionei para começar o exame, essa tela, ela não é obrigatória nos setores de endoscopia, mas ela dá bastante conforto ao médico endoscopista para que ele consiga executar o exame na sua posição, vamos dizer assim, reta, sem ter que ficar torcendo demais o pescoço, né? Então, isso dá bastante ergonomia para que durante o médico esteja fazendo o exame, ele esteja numa posição bem confortável para estar executando o exame, ao mesmo tempo que o auxiliar também consiga ver nessa tela, de forma confortável, sobre o que estamos executando e auxiliar nos procedimentos. Enquanto isso, quando executamos a colonoscopia, eu vou trocar aqui o aparelho para vocês verem. Depois a gente vai mostrar num vídeo exclusivo como é que monta, como é que desmonta o aparelho aqui na processadora, todo esse procedimento. Então, terminei o exame, proteção da ponta sempre, tá? Ó, estão vendo que o aparelho tá fazendo como se fosse um U, tá? E eu vou colocar o aparelho num frasco com tampa, né? E identificado, mostra para nós, fazer, ó, endoscópio sujo. Então, eu vou colocar o aparelho de forma confortável, sem fazer dobras, tá? Então, não esquecendo que esse aparelho é um aparelho flexível. Eu sempre explico para as meninas que imagina como se tivesse fios de cabelo de vidro ali dentro. Então, o endoscópio jamais a gente pode forçar, assim como se fosse quebrar ele, né? Jamais. Então, tem que deixar ele fazer o seu movimento circular natural. E o aparelho de colonoscopia, como eu estava falando, ó, sempre na posição
em U do aparelho, usando os suportes aqui que tem do rack, né? Eu vou montar aqui e eu vou mostrar para vocês por que precisa ter essas duas telas, né? O paciente vai estar aqui deitadinho. Eu vou passar o aparelho lá do outro lado para a Rose. Deixa eu só passar aqui. Ó. Então, quando eu for executar o exame de colonoscopia, tá o paciente aqui deitadinho, tá? A Rose vai tirar a pontinha e eu vou executar o exame olhando para essa tela, tá? E a Rose vai estar lá do outro lado me auxiliando, olhando para essa tela. Dessa forma, nós encontramos uma boa ergonomia de toda a equipe para executar o trabalho, sem ter que fazer grandes movimentações com o paciente, porque o paciente vai estar sedado, e nós temos pacientes das mais variáveis características, né? Desde um paciente obeso, um paciente cadeirante, né? Então, é importante que a gente não fique movimentando muito o paciente, porque isso também é desconfortável para ele, e também diminuindo o risco de quedas. E que seja de uma forma ergonômica e confortável para toda a equipe estar realizando os exames. Terminei o exame, a Rose vai pegar o aparelho e o processo de desinfecção dos aparelhos começa na sala de endoscopia. Terminando o exame, vocês vão ver sempre que vai ter 2 frascos na sala. Nesse momento eles estão vazios, porque nós estamos só fazendo uma demonstração, mas sempre teremos um frasco com água e um frasco com detergente, né? Então, terminou, ela vai aspirar bastante água, né, para fazer uma pré-limpeza inicial e vai aspirar um pouquinho do detergente também. E aí, nós vamos colocar na caixa para encaminhar para o setor de processamento de aparelhos. Legal, então a gente entendeu um pouquinho da sala de exames, agora vamos fazer um corte e vamos conhecer a sala de processamento de aparelhos. Então, nós já estamos aqui na sala de processamento dos aparelhos, onde vai feita a limpeza desses equipamentos que são feitos os exames lá na sala de exames de endoscopia. Então, aqui quem domina é a Rose, tá? Rose, mostra para nós quais são os itens necessários numa sala de processamento para que a gente tenha uma limpeza segura e dentro das normas adequadas para que a gente tenha segurança na limpeza desses equipamentos. Então, doutora, o aparelho vem lá da sala sujo, então aqui é uma área suja. Aqui é que nós vamos estar fazendo a limpeza e desinfecção do aparelho, tá? Certo. Ela pode ser feita manual como automatizada, tá? Uhum. Então, a gente tem um conjunto de pistolas ultrassônica, mas não se preocupe que em breve a gente vai estar passando vídeos detalhados de como que funciona esse setor e como nós vamos estar fazendo a limpeza dos aparelhos. Vamos ensinar tanto a limpeza manual quanto a limpeza automatizada, Com né? certeza. Tá bem. Então aqui você vai lavar o aparelho, isso. Vai secar o aparelho e depois que ele tá limpo inicialmente, o que acontece? Saindo daqui da área suja, ele vai vir para a área limpa. Limpo, o aparelho já tá limpo. Já tá limpo. Uhum, tá. Aí, aonde ele vai sair e ele vai ir para dentro da máquina lavadora, junto com o saneante, tá? Isso. Pelo tempo necessário. Tá. Existem vários tipos de saneantes, processos, né? Nós vamos estar apresentando também esses tipos de saneantes para vocês, o tempo necessário e como é que faz o uso conforme cada tipo de produto. Isso. E aí você colocou o equipamento que já foi limpo no saneante. Isso. E depois? Tirando o aparelho do saneante, ele vai passar por um processo de lavagem. Então você vai lavar de novo o aparelho? Eu vou lavar de novo o aparelho, através da pistola com água, né? A gente vai estar lavando, fazendo a lavagem dele, tirando todos os resíduos do ácido peracético. Ele saindo da lavagem principal que precisa, ele vai vir para essa área limpa, aonde a gente vai ter compressas, aonde eu vou estar secando, aonde eu vou estar passando o meu ar comprimido no aparelho. E vai ele deixar ele bem sequinho. Bem sequinho e ele vai estar pronto para o uso, tá? Então, na verdade, são 3 processos, 3 limpezas para que a gente consiga ter uma limpeza adequada do aparelho. Com certeza. Aí, saindo daqui, ele vai ir para dentro de um tapoar limpo e dentro desse tapoar, através desse tapoar limpo, a gente vai estar se deslocando para a sala de exames para utilizá-lo ele de novo. Legal. Agora que a gente já entendeu como é que limpa os aparelhos, vamos ter um conhecimento sobre aonde que o paciente está depois que a gente terminou os exames lá, né? Vamos conhecer a recuperação anestésica.
Então, já estamos na recuperação anestésica. Esse setor é muito importante também, pois aqui nós vamos colocar o nosso paciente para que ele se recupere plenamente após ter realizado seu exame de endoscopia. O setor na recuperação anestésica é um setor dinâmico. Aqui o paciente vai chegar inicialmente, quando ele for admitido, ele vai se preparar, se vestir, deitar na maca e ele vai para o setor de exames. Quando ele realizou a endoscopia, ele volta também para a recuperação anestésica, onde ele ficará observado até completa a recuperação da anestesia. E, Rose, quais são os itens necessários na recuperação anestésica para que o paciente se recupere com segurança? Então, doutora, primeiramente, o paciente chegando na recuperação anestésica, nós vamos travar a maca, Isso tá? evita queda. A queda do paciente, tá? E sempre abas levantadas da maca também, para que não ocorra que o paciente caia da maca, tá? Certo. Em seguida, vamos monitorar o paciente, colocando o oxímetro para a gente estar verificando, acompanhando a oxigenação e saturação do paciente, e os batimentos cardíacos. Certo. Além... E se o paciente apresentar alguma náusea, algum vômito, eu tenho também que ter outros itens? Com certeza, a gente tem a rede de O2 instalada com oxigênio, ar comprimido e vácuo para estar monitorando e cuidando dos nossos pacientes. Certo, então todos esses itens são necessários na recuperação anestésica também, porque se tiver alguma intercorrência durante a recuperação, a gente não precisa sair correndo com o paciente lá para dentro da sala de exames, né? Então, a gente tem todo o suporte necessário para atendê-lo aqui. E para que serve esse colarzinho aí, Rose? Doutora, além de todos esses cuidados para segurança, para a nossa segurança e segurança do paciente, a gente vai estar chamando o acompanhante do paciente. Que vai ficar sentadinho aqui. Que vai ficar sentadinho no lado, cuidando do nosso paciente. Além de tudo, a gente tem esse dispositivo de emergência, que se caso tiver acontecendo alguma coisa com o paciente, a gente vai pedir para o acompanhante estar apertando para a gente escutar e chamar e vir atender o paciente. Então, além disso, é importante que o paciente também consiga ter um ambiente mais privativo para que ele consiga se recuperar, né? Então, nós separamos as recuperações anestésicas em boxes individualizados. Com certeza. Para que ele consiga se recuperar de forma plena e se vestir depois do exame, se organizar, certo? E o tempo todo nós temos que ter um espaço que possa ser mobilizado, porque se eu precisar fazer alguma intervenção, algum atendimento, né, eu preciso ter espaço para atender esse paciente e fazer essa mobilidade. Por isso, é necessário a recuperação anestésica, ela precisa ser assim multifuncional e bem dinâmica. E agora, por último, mas não menos importante, vamos conhecer a sala de laudos. Estamos aqui na sala de laudos, então eu vou selecionar as imagens que foram capturadas lá na processadora, na sala de exames. Vou selecionar as imagens que eu desejo para confeccionar o laudo do meu exame. Feito a impressão do exame, eu vou colocar numa pastinha e entregar para o meu paciente depois que ele acordar da sedação. Também aqui, o técnico de enfermagem que estiver auxiliando os exames vai fazer os registros de todo o atendimento desse paciente, desde a chegada, os sinais vitais, os procedimentos, qual foi o exame que ele fez, se foi endoscopia, colonoscopia, se teve algum procedimento que foi executado, se transcorreu bem, e os sinais vitais do paciente após o final do exame, né? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho desse espaço da endoscopia, e se vocês quiserem saber mais detalhes, acompanhem a gente no nosso canal Enfermagem de Valor, se inscreva, ative o sininho e assista todos os conteúdos que nós vamos estar postando para vocês. E não esqueçam, pessoal, lutar sempre e desistir jamais.